Olá, tudo bem, pessoal? Estamos iniciando mais uma aula no qual a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tratamento de exceções. Então é algo que eu não abordei muito nas últimas aulas, até com o intuito de fazer uma aula separada sobre isso. Geralmente, quando a gente vai construindo o projeto, a gente já vai tomando essas precauções, né, adotando as medidas necessárias, estas que eu vou mostrar na aula e muitas outras, né? Então, isso aqui é apenas uma pequena visão de algumas opções que a gente pode tomar para tratar, né, as exceções ocorridas no nosso sistema, e existem diversas outras que devem e podem ser adotadas, né? Então, eu fiz já com o intuito disso nas últimas aulas da gente ter uma aula específica para isso. Geralmente, o ideal é que vocês já vão trabalhando, né, desde do início. Agora, posteriormente às aulas, quando forem construir um projeto, vocês já adotem desde o início essas tratativas e busquem, né, estudem e testem outras, né, mais alternativas para que possa ter um bom tratamento de exceções no nosso sistema. Então, nessa aula a gente tinha aqui o nosso source com os nossos controllers, no qual eu tenho, por exemplo, aqui o user controller. Beleza. Até esse momento aqui, nós não temos assim nenhum tratamento de exceções específico. Por exemplo, a gente tem aqui validações para evitar possíveis envios errados, né, em formatos não adequados. A gente tem algumas validações no sentido de saber se o usuário existe, se já existe um CPF ou e-mail. Isso são algumas validações, são regras de negócio que a gente veio trabalhando no nosso sistema. Mas, por exemplo, se a gente vier aqui e trabalhar com a questão de listagem dos dados. Se eu tenho aqui uma exceção que eu não tenho calculada, o que pode acontecer nesse momento? Então, eu vou testar esse daqui, ó, o user controller, o método index, que ele faz a listagem dos usuários, aqui. E eu vou colocar aqui um erro que ele não vai identificar quando a gente rodar o nosso projeto. Ó, eu coloquei o find com 2D, e ele está errado, não é o nome do método, tá? É find all sem esses 2D. E eu vou rodar a minha aplicação aqui, ó, e vocês vão ver que ele não vai apontar esse erro. Em qual momento ele vai apontar este erro? Ele vai apontar quando a gente executar a chamada na rota lá do método index, no user controller, e ele vem aqui fazer a execução do find all para o model user, né? Então, o que vai acontecer? Aqui ele vai acusar o erro. Até o momento, nós não temos nenhuma tratativa aqui de exceções. Então, olha só, vou vir aqui na minha rota, vou identificar users, esse aqui, ó, tem que ser administrador, então user controller index. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no Insomnia, eu vou pegar aqui o nosso método index, que tem que ser administrador, vou vir aqui no session e vou colocar aqui os dados para que eu possa fazer a autenticação. Então, deixa eu me lembrar a senha que eu tinha posto para o user, se eu não alterei ela, nos nossos seeders. Admin teste e a nossa senha foi admin. Tá, então eu vou colocar aqui, vai ser e-mail, e aqui vai ser admin teste e a senha admin. Beleza. Na nossa rota, ela vai se chamar users, então barra users, não, barra session, para fazer a autenticação. Vamos testar aqui, validation fails, deixa eu ver qual o método, qual os dados que ele está esperando, password, não tem password hash. Password, send, fez o login. Beleza, vou copiar o token aqui, Ctrl C, vou vir aqui no nosso método index, vou colocar aqui o nosso token e vou fazer o request. Bom, ele está fazendo o loading e fazendo o loading. Então, está aqui. No nosso terminal, a gente pode ver que ele vai apontar aqui um erro. User2.default.find com 2D all is not a function. Por quê? Ele está apontando um erro que isso aqui não é uma função, não é um método. Por quê? Porque ele não reconheceu esse método porque o nome correto dele é find all.
Se eu voltar aqui agora, ó, salvar e mudar para o método tradicional e der um send, trouxe para nós, funcionando conforme a gente já tinha configurado. Mas vocês viram que para o usuário, se ele estiver no front-end, ele vai dar um send e vai ficar aqui, ó, parado, e o sistema não vai dar nenhum retorno para ele, né? Então isso é um problema muito grave, né? Muito ruim de ocorrer para o usuário, né? Então, o que a gente tem que fazer? Existem diversas medidas a serem adotadas. Uma clássica que a gente pode trabalhar é o uso do try, né? Então eu posso fazer aqui, ó, o try e o catch. O try, ele vai tentar, como o próprio nome dele diz, vai tentar executar tudo aqui normalmente, tá? E fazer o retorno. Então, aqui no try, ele vai tentar executar tudo normalmente e fazer o retorno. Caso não consiga, caso haja alguma exceção que ocorra no meio do caminho, a gente vai ter o catch, que vai se encarregar de fazer o trabalho de tratamento das exceções. E aí, aqui dentro, a gente vai ter como parâmetro o erro que a gente vai capturar. Então, a gente vai ter essa estrutura aqui, ó, o try e tudo que eu quero que ele faça. Se alguma coisa ocorrer de errado aqui no meio do caminho, uma exceção não programada, ele vai cair no catch. Se tudo ocorrer certo, ele faz tudo isso aqui e retorna os dados para nós. Ó. Se der algum erro, cai dentro do catch. No catch a gente pode tratar da melhor forma que a gente considerar. Eu vou fazer um return res.json .status 400 res.status 400.json, agora sim. E aí, vou colocar aqui uma message, uma propriedade message, na qual eu vou colocar aqui um template literals, dizendo o seguinte: ocorreu um erro. E aí, qual erro ocorreu? Vou colocar entre parênteses. Aonde que eu pego o erro? Pego aqui no ERR. Então, vou colocar aqui. Ocorreu um erro, aí vai ter que abrir chaves, né? E o cifrão e colocar aqui error.message, que aí eu consigo pegar a mensagem do erro que ocorreu, que é essa daqui, ó. Essa mensagem aqui que a gente está vendo no terminal. E aí eu posso terminar. Ponto, por favor, entre em contato com o administrador do sistema. Beleza. Salvei, tudo certo, agora sim. O que acontece? Se eu vim aqui e tiver o meu erro, eu espero que, quando ocorra essa exceção, ele caia para cá e mostre uma mensagem para o usuário, diferente do que ocorreu aqui. Ó. Então, voltamos, está aqui o nosso servidor já está salvo, tudo funcionando, voltamos para o nosso Insomnia e vamos dar um send. Olha só a diferença. Ó. O que aconteceu? Deixa eu só ver que eu não peguei ali alguma coisa ali que não pegou o message, mas a gente já vai ver. Ah, sim, message aqui, pessoal, ficou com 3 S, tá? É 2, desculpa, foi errado, deixa eu executar novamente. Beleza, show de bola. Olha só, o que aconteceu a diferença? Ó? Ele não ficou rodando, ele parou e ele deu um bad request e exibiu a mensagem. Ó. Ocorreu um erro, user.default.findAll is not a function. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema. Então, essa é uma possibilidade que a gente tem de tratar as exceções com o uso do try-catch e fornece para o usuário lá no meu front-end uma mensagem que já indica, né, uma possibilidade de resolução para o administrador, né, porque ele pode pegar essa mensagem aqui, assim como eu posso ter um mecanismo que já envia, quando ocorre uma exceção no meu sistema, já envia para algum local, grava no banco de dados, envia para um servidor de terceiros, né, que faz tratamento de erros, enfim, tem diversas possibilidades, para o erro ocorrido, para ele já saber, né, e talvez identificar mais facilmente o que pode ter ocorrido. Né? Então, olha só, o usuário fica com o retorno, está ocorrendo esse erro se chama isso aqui, e assim ele pode ter uma melhor ideia, né, que o sistema está travando, está dando erro. Se eu voltar ao normal, eu espero que ele execute normalmente. Voltei ao normal, send, perfeito, executou normalmente. Então,
tudo certo, fizemos um tratamento de exceções. Beleza, não vou fazer em todos aqui, tá? Não vou fazer em todos aqui para não estender muita aula, porque a gente tem 1, 2, 3, 4 controles aqui, acho que uns 5, 6 metros em cada um. Então, não vou fazer para todos, vou exemplificar aqui, mas o correto é a gente colocar e adicionar para todos, tá? Então, posteriormente, vocês podem estar colocando e adicionando para todos. Uma segunda parte que eu gostaria de mostrar aqui nessa aula é relacionada a um tratamento de erros geral. Então, por exemplo, se eu fiz algum método aqui como esse details, tá? Fiz ele e eu não fiz um tratamento de erros, eu posso fazer a captura dele de uma forma mais generalizada, colocando um erro mais geral, tá? Então, o que acontece? Eu posso vir aqui, ó, no details, deixa eu só vir aqui no bear, copiar o token, Ctrl C, e no details apagar, Ctrl V, e colocar aqui, eu acho que o user 22 tem. Dá um send, deu, existe isso aqui, beleza. Aqui está funcionando normalmente, se eu vir aqui e colocar novamente mais um D, e dar um send, ele vai dar aquele erro clássico sem tratamento, que foi o que ocorreu antes da gente usar o try e o catch aqui. Beleza. Se eu não tenho alguma coisa prevista nisso, ou ocorreu algum erro não previsto no meu sistema, eu tenho também a possibilidade de tratar isso de forma mais generalizada. Então eu posso vir aqui no index, e no index eu posso criar mais um método, além do meters e rows, chamado this.exceptionHandler. Esse é um nome qualquer, tá? Que vocês podem fazer a troca conforme vocês considerarem melhor, tá? Então, exception handler, venho aqui embaixo, depois do rows, ó, e coloco aqui, exception handler, abro chaves, e aí eu vou começar a fazer o tratamento disso. Bom, existe uma biblioteca chamada Yoast, que ela faz um tratamento bem legal, bem bacana, estruturado, dos erros ocorridos no sistema. Então, o que acontece? Ele mostra de maneira mais rica em detalhes o erro ocorrido, e isso pode facilitar bastante o tratamento do problema pelo desenvolvedor, pelo administrador do sistema, tá? Então, para isso, agora a gente vai instalar essa biblioteca. Eu vou abrir um novo terminal aqui, ó, e vou colocar yarn app yoast e vou instalar ele. Ele vai instalar, e aí eu posso vir aqui e importar o Yoast aqui em cima. Deixa eu só terminar de instalar, que ele já pega, não fica dando erro. Vou importar aqui o Yoast, import Yoast from Yoast. Beleza. E aí eu vou fazer o tratamento dele aqui, a escrita dele aqui. Um outro ponto também que a gente vai ter que ser necessário instalar é que quando ocorrem alguns erros como este, gerais em métodos assíncronos, o Express ele não tem um tratamento muito legal, ele não consegue capturar de forma muito legal os erros ocorridos, tá? Então a gente pode fazer uso de uma biblioteca para cuidar e monitorar esses erros ocorridos nos métodos assíncronos, que ela se chama Express Async Errors, que a gente também vai instalar agora. Então, yarn add Express Async Errors. Express Async Errors. Beleza. Vamos instalar ela e aí a gente já vai fazer a importação dela também aqui. Ponto importante, como ela vai pegar os erros ocorridos nos métodos assíncronos, a gente tem que importar ela antes dos routes para que ela possa já estar em execução, tá? Então, import express async errors, ponto e vírgula. Show de bola. Com isso, a gente tem pronto agora as nossas duas bibliotecas para aprimorar o nosso tratamento de exceções. Vou vir aqui e vou colocar this.app.use e aí eu coloco async error hack has e next. Error function abre e fecha chaves. Beleza. O que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou criando um middleware, né, para o tratamento de exceções, só que esse middleware é um pouco diferente. Vejam que ele tem um elemento a mais, que é o error, né? Então, quando eu estou trabalhando com middleware, eu geralmente trabalho com hack, has e next, que nem a gente fez lá no nosso middleware do admin e no middleware da autenticação e assim por diante. Nesse caso aqui, eu estou criando um middleware de
tratamento de exceção. E aí a gente sabe que ele é um middle de tratamento de exceção porque ele recebe esse parâmetro a mais inicialmente, que é o erro, né? A captura do erro, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu vou criar uma constante chamada errors, no qual a gente vai ter await new yacht. Então a gente vai usar o yacht para que ele possa tratar o erro que está vindo da nossa requisição e transformar isso numa mensagem, num conjunto de dados ricos em detalhes, que aí a gente tem a possibilidade de exportar e mostrar isso em um formato JSON ou HTML. Então vejam só que legal, a gente pode ter também no formato HTML esse erro, assim como no JSON. Como nós estamos usando o JSON aqui, vamos exportar, né, o resultado disso no formato JSON. Então, o Yacht está pegando o erro ocorrido da requisição, está fazendo tratamento disso, enriquecendo eles, organizando, exportando no formato JSON. Tudo isso vai ficar salvo na constante errors. Agora basta eu fazer o seguinte, return res.status 500.json errors. E está pronto. Beleza, ele já está configurado. Agora, o que vai acontecer? Se eu tiver um problema que nem esse, que eu vou ter esse erro ocorrendo, e eu não tinha antes isso daqui, ele ia ficar rodando conforme eu mostrei ali anteriormente. Agora, se eu for rodar isso daqui, já está rodando na verdade, né? Se eu for testar isso daqui, vocês vão ver que ele capturou o erro ocorrido lá no método assíncrono e mostrou uma maior riqueza de detalhes no erro. Olha só quanta coisa. Vejam só quanta coisa ele mostrou para nós. Através do uso do Yacht. E isso tudo no formato JSON que a gente solicitou. Ó. E aí trouxe um status 500, que é um internal server error, um erro mais genérico, vamos dizer assim. E está aqui o nosso erro, ó, find one. E ele trata todos os detalhes que estão envolvidos nesse erro. Ó. Qual arquivo, enfim, quais informações. Então, vejam só que legal a gente tem todo esse tratamento de erros de forma genérica e em detalhes para a gente poder utilizar. Assim como a gente também tem o nosso try-catch mais específico aqui que a gente pode estar tratando. Então, vejam só que bacana. É claro, isso aqui está mostrando muitos dados, alguns dados até que podem ser utilizados, né, pelo usuário no front-end de maneira não lista, né, de maneira assim não muito legal, né, eles podem tentar usar para fazer algum tipo de mudança, alteração, invasão, enfim, qualquer coisa, né, relacionada à quebra de segurança do sistema. Então, esse tipo de informação a gente vai ver na próxima aula, que a gente deixa isso somente para a parte do desenvolvedor, ou trata de uma forma de que não vai mostrar isso no front-end para o usuário e manda isso lá para o administrador do sistema para ele ter em posse dele, poder analisar, né? Então isso aqui não é legal ficar visível para o usuário no front-end, mas a gente pode estar mostrando alguma coisa bem mais genérica, específica e curta para o usuário no front-end, em vez de toda essa tela de erros, e levando esses erros para o usuário, enviando para um banco de dados, que vai ficar registrado lá o erro ocorrido num log, enviando para um servidor de terceiros que faz o tratamento disso, né, e aí fica armazenado lá. Enfim, existem centenas de possibilidades que vocês podem estar trabalhando. Aqui, então, mostrei como vocês podem ter, né, esse tratamento de erro geral e reportar, né, a mensagem com o uso do Yacht em maior nível de detalhes. Então, com isso, a gente tem um bom caminho aqui para a gente trabalhar de forma bem bacana no tratamento de exceções do projeto.